Atos 15. Atos 15 é bem legal. Vamos pra cima, muita coisa interessante aqui. A gente termina o Atos 14 como mesmo? Vamos ver. Só pra dar uma recapitulada, né? Atos 14. O retorno à igreja de Antioquia. Tá. Eles tinham sido chamados de deuses, né? E aí eles falaram, pô, a gente não é Deus não, cara. Só porque eles tinham feito um milagre, né? E... Bem, legal demais. E aí depois eles voltam pra Antioquia. Bem, então, quando eles chegaram a Antioquia, que é onde eles tinham começado, né? O ministério, esse envio. Aí quando eles chegaram a Antioquia, alguns homens da Judéia... Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: ao menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Né? Então a circuncisão era algo chave, né? É assim que Deus começa a aliança com Abraão. Então imagina você quebrar isso, né? Que começa a aliança de Deus com o seu povo. Então o pessoal está ensinando simplesmente que está na lei, né? A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Só que aí Paulo e Barnabé, né, que vem vendo essas maravilhas acontecendo com os gentios, discordaram deles e discutiam energicamente. E aí eles não sabiam o que fazer, né? Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então aqui a gente já vê uma coisa bem legal, que é a questão da submissão. Porque, poxa, Paulo e Barnabé vêm fazendo sinais e maravilhas. E Paulo é o escolhido, né, para poder levar aí o evangelho aos gentios. E mesmo assim ele se submete a ir para Jerusalém para entender. Pô, e ele tá tendo um relacionamento com o Espírito Santo bizarro, né? Ele tá ouvindo de Deus as coisas, ele tá vendo acontecer de Deus. Mas mesmo assim ele se submete aos demais líderes da igreja. Então esse é um ponto já bem importante. A gente vê muito aqui nos homens de Deus essa humildade. A gente viu Pedro lá atrás, que se explicou para todo mundo, né? Fez questão de explicar, por mais que ele fosse o líder da igreja. E agora Paulo, né, que se submete a, bem, vamos para Jerusalém então, tirar isso a limpo com os apóstolos, com os demais presbíteros, para a gente ver o que Deus quer, né? Deus fala através do corpo, através dos líderes, através dessa união. Essa submissão é muito legal. A igreja... Será que todo mundo sabe o que era circuncisão? todo mundo falou. Ó, a circuncisão... Do órgão genital masculino. Era uma prática amplamente difundida no Antigo Oriente Próximo. Os judeus tinham um significado religioso, sinalizava aliança firmada por Deus com o povo de Israel. É. Era Mas, feita, era feita, Su, no 8º dia de vida do menino, da criança. mas era o quê? Tirava uma parte por exemplo, do órgão sexual dele, é isso? Não, essa A pelinha, pelezinha, ó, o Dani vai mostrar aqui no vídeo, na foto. essa Ah, pele tá. tem o pênis aqui, né? Aí na maioria Ah, das pessoas nasce com essa pele, né? E aí faz aham. essa cirurgia, ó, que tira essa capinha. E aí Ah, fica com a parte, né, da cabeça, não sei como chamar isso aqui, pra fora, fica sem estar coberta. tá. O E nome isso é disso é saudável. E circuncisão. o nome disso é circuncisão. E isso é saudável. Ah, tá. Mas isso é para quê? Isso é para santificar? Seria isso? Olha, Era pode uma falar. forma de. Tá dizendo aqui que sinalizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Ah, tá. É porque, na verdade, fica mais limpo. Então, é como se fosse uma limpeza mesmo. Por isso Ah, que tá. era saudável. É saudável, né?
Tanto que todo Ah, mundo, tá. assim, a maioria das pessoas fazem, né, essa cirurgia mesmo não sendo mais uma aliança, né? Porque é isso. É interessante como Deus Entendi. sempre falou coisas pro pessoal fazer que eram saudáveis, né? Quando não É tinha ainda a ciência pra impressionante. provar. Que nem É lavar a mão verdade. antes de se alimentar. Ainda não sabiam que Entendi. existiam as bactérias e Deus já falava, ó, lava a mão antes de vocês se alimentarem, por mim. Mas era por eles mesmos, né? Eu. É Deus. Legal, né? Dani, o irmão Daniel, Uhum. essa prática aí, né? Circuncisão, era obrigatório, né? Era. Para eles. Todos os judeus, para todos os judeus. Isso. Obrigatório. Isso mesmo. É o que a pastora Lu falou, né? Deixava mais limpo. Eu acho que eles não entendiam ainda, né? Eles faziam só por Deus. E aí depois a gente descobriu, pô, é a melhor forma, senão gera várias Eu bactérias. penso até que era para dar continuidade a isso. Uhum. Não na forma da religião em si, mas pela prática da limpeza, né? Com certeza, eu concordo. Mas o que Paulo põe, a gente vai ver ao longo da leitura, é que não precisa disso para que os gentios tenham a aliança com Deus. Né? Ele só mostra que que as pessoas não precisam dessa prática para que tenha aliança, que antes era exigida pelos judeus, né? Os judeus exigiam, né? Religião, né? A religião em si. Um testemunho é que isso daí aconteceu comigo naturalmente. Eu tinha um problema, né, na verdade, que era grudado. Essa pele, né? Isso. E aí comigo Eu ia aconteceu falar isso. naturalmente conforme eu fiquei mais velho. E eu tive que orar pra isso. Por algum motivo eu não fiz a cirurgia. Deu errado algumas vezes, não fiz, e depois meus pais não sei porque não quiseram mais fazer essa cirurgia em mim. Acho que eu fui ficando mais velho e ia ficando mais difícil, né, a recuperação. Aí não fiz a cirurgia. E aí depois, graças a Deus, naturalmente aconteceu esse esquema aí. E é muito melhor. Muito melhor, porque senão isso gera uma sensibilidade enorme, né? Porque fica ali preso dentro de uma pele e você fica com uma sensibilidade. E aí você perde essa sensibilidade, você fica mais... É melhor em vários sentidos, né? Tanto nessa questão da pureza, como também na questão da sensibilidade. E aí, graças a Deus aconteceu comigo naturalmente, sem ter que passar por uma cirurgia. Mas na maioria das crianças é feito novinho, né? E é como a pastora Lu falou. Pô, é uma prática pra fazer logo quando é pequenininho, né? Que aí É o mais bebê nem sente higiênico, tanto. né? Deve acumular muita sujeira ali. Sim, exatamente. Bem, do Abraão pra Jesus, ó quanto tempo que é. Abraão é 1900 antes de Jesus, né? Até Jesus. Então, 2000 anos antes, eles tinham falado, ó, circuncida. E aí, todo mundo que vem depois, Moisés, Davi, todos os demais reis, né? Antes de Davi, os juízes, todo mundo circuncidava, todo mundo. E aí, aqui o que acontece? Começa, e eles não estão falando, aqui o embate não vai ser se judeus devem circuncidar ou não, né? Esses aqui são os judeus, né? Abraão, Moisés, Davi, até Jesus, todos judeus. Mas só que o que a gente viu? O Espírito Santo começou a descer sobre gentios. Quem são os gentios? Nossa, pessoas que não são judeus, né? Então a gente viu o episódio lá de Cornélio, que era um centurião romano, que Pedro vai na casa dele para pregar. Ele não vai lá para batizar ninguém com o Espírito Santo, ele vai para pregar e o Espírito Santo desce sobre as pessoas. E depois a gente vê Paulo e Barnabé saindo, né, dali da parte da Judéia, indo falar nas sinagogas e os gentios se convertendo. E os gentios recebendo o Espírito Santo. Então, aqui, o pessoal começa ensinando, ó, pessoal, vocês devem se circuncidar, né? A menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E aí Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiam energicamente, que eles estavam falando, gente, não, tá? Tem um monte de pessoas que são gentios, ou seja, pessoas que não são judeus,
que estão recebendo o Espírito Santo mesmo sem ser circuncidados. Se você colocar esse empecilho de ter que circuncidar, isso vai atrapalhar as pessoas a se converterem. Porque uma coisa é você fazer isso quando você é bebezinho, né? Que tinha que fazer lá, acho que no 8º dia. E outra coisa é você fazer isso quando você tá mais velho. Isso aqui é uma dor, que é um negócio assim, horrível, né? Imagina cortar essa pelinha quando você não tinha anestesia, né? Pesado. Aí, por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Beleza, aí eles vão. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém, tá? No caminho, então, onde que eles estavam? Eles estavam aqui, né? Antioquia. Ó, Antioquia onde é? Essa partezinha aqui, ó, Antioquia, na Síria, e aí eles vão vir aqui para baixo, né, na Judéia, em Jerusalém. Ó, no mapinha de Israel, mais fácil de ver, né? Eles estão aqui na parte de cima, não aparece aqui, onde é Antioquia, tá mais para cima, e aí eles vão descer aqui até Jerusalém, tá bom? Bora ver o que vai acontecer lá. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Fenícia está aqui. Ó, aqui em cima. Essa é a região da Fenícia. Tá? Então, de lá de cima, né? Eles estavam aqui no norte, pararam aqui na Fenícia, no caminho para Jerusalém. Todos ficaram felizes com a notícia de que os gentios estavam se convertendo. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Então essa é a ala dos religiosos. Já tinha ali entre eles, né? Já tinha ali entre eles a ala dos religiosos, e eles falaram: poxa, gente, essa tradição é de 2000 anos, tá? Foi que Deus deu para Abraão lá atrás. Vocês vão quebrar isso? Não pode. Tem que continuar circuncidando. Aí os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Então eles falaram: bem, vamos fazer uma assembleia aqui para a gente definir se vai ou não, né? Continuar circuncidando. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Ele está falando, gente, Deus se comunicou com a gente sobre que os gentios podem receber o Espírito Santo, mesmo sem ser circuncidados. Quando Pedro chegou na casa do Cornélio e começou a pregar, eles receberam o Espírito Santo e ninguém tinha sido circuncidado. Ele está falando, gente, Deus se comunicou, está funcionando assim. O que vocês querem mudar, né? O que Deus tem feito? Ele, né, Deus, o Espírito Santo, não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Então, o que ele está pregando aqui é o seguinte, gente, não se trata de um determinado, né, uma determinada forma de fazer essa aliança. Se trata da graça de Deus. E sempre se tratou da graça de Deus, mesmo lá no Velho Testamento. Sempre foi, graças a Deus as pessoas são salvas, né? Deus escolheu salvar a humanidade. E não o humano que falou, Deus, eu sou tão santo que me salva. É pela graça, né? É pela graça, né, Daniel? É pela graça. É pela graça que a gente é salvo, pela fé, né, em Deus. E aí, a partir daí, a gente converte o nosso caminho para a gente evoluir cada vez mais rumo ao nosso alvo. Né? Tem um caminho de volta para casa, né? Que o filho pródigo resolveu percorrer. Esse caminho é Jesus. Um caminho lá de perdão, arrependimento, consertar o caminho, né?
Mas é através, né, da graça que a gente é salvo e não através de nós mesmos. Então Pedro está falando, poxa, né? A gente já não conseguia suportar todas essas regras. Aí vocês querem impor sobre os gentios, que nem são da nossa tradição? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Então, graças a Deus, ele veio com isso bem forte pra gente, né? Isso faz total parte da nossa doutrina. E isso já fazia parte do Velho Testamento também. Eles já sabiam que era pela graça. Eles cumpriam os rituais, né, para agradar a Deus. Não necessariamente para ser salvos, né? Ser salvo é algo muito maior que a gente não consegue fazer. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Né? Então aqui, mais uma vez, humildemente, as pessoas foram lá e contaram as coisas, né, para convencer os demais irmãos. Todos importam, né? Eles não falaram, meu ministério tá bombando, sai fora, você quer saber? Você não tá comigo no meu ministério, vou abrir minha igreja, e saiu, né? Não, ele importa ali os irmãos, mesmo os que são mais ortodoxos, né, mais voltados ali à raiz religiosa. Pô, eles são importantes, eu vou falar pra eles o que tá acontecendo, pra tentar convencer. Aí quando terminaram Coisa legal que desde que o mundo é mundo, né? Desde o início da igreja, essa época já tinha as divergências, né? Dentro da igreja, entre os irmãos, não são flores, né? Pelo contrário, quando você começa a conviver, as opiniões diferentes, elas se confrontam e isso é extremamente normal. A gente precisa lidar com isso, né? De forma com sabedoria, com respeito. E eles já estavam passando por isso nessa época, né? Isso Muito é bom, legal. ensina pra Ver que o ser caramba. humano é igual desde sempre, né? Temos que estar com os ouvidos abertos, também com o coração aberto, né? É isso aí. Entender o que Deus tem feito. Quando terminaram de falar, tô no 13. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Ele passou a ser um líder muito importante ali em Jerusalém. Ele não era convertido, é muito doido isso. Ele que escreveu o livro de Tiago, inclusive. Ele não era convertido a Jesus até Jesus ressuscitar. Imagina quanto tempo ele não perdeu, né? Ele deve ter se frustrado muito que ele não estava lá seguindo Jesus, consumindo de tudo de Jesus. Né? É verdade. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Isso não é maravilhoso, gente? E essas coisas já eram profetizadas lá em Salmos. Né? Eu não entendo como alguns judeus não se convertem ao Messias, a Jesus, né? Tem até um vídeo deles, do porquê eles não acreditam. Eles falam, pô, se tivesse vindo o Messias, estava tudo em paz. Eles não entenderam, né? Tudo um processo, né, para alcançar esse lugar. E era isso, olha só. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Né? Já estava escrito que era para ir para além, né, dos judeus. Todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Isso não é Salmos, isso tá não, em é Amós. Amós, e também Isaías. Olha. Ah, tá aí. Pô, gente, eu tenho que conhecer muito mais a Bíblia. Eu não sei versículos de cor. Achei que isso era um salmo, nem é um salmo, é Amós e Isaías. Mas, pô, vocês veem, tá profetizado em outros lugares, inclusive, né? Sobre o que deveria acontecer. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus, né? Porque seria uma enorme dificuldade ter que circuncidar. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés
são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Né? Então ele falou, olha gente, não vamos colocar essa barra altíssima da circuncisão, mas vamos colocar alguns fundamentos muito importantes. Não a imoralidade sexual, não a idolatria, não a animais que tenham sido estrangulados, né? E também não ao sangue. E é isso, aí ele coloca algumas barras e fala, sem a circuncisão, pessoal. E ele, como líder ali, então decide isso. Ô, Daniel, você está em Atos 15, qual versículo? Agora eu vou pro 22, 22, tá. tá? Obrigada. Claro. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Então sempre tem essa questão de 2 testemunhas, né? Era como se provavam as coisas. Não tinha gravação, né, de nada, tal. Então as 2 testemunhas eram o que deixava firme. E aí perguntam para Jesus, quem são suas testemunhas? Aí Jesus fala, é o meu pai, né, Deus, e o João Batista. Só que aí o pessoal não quis acreditar em Jesus, por mais que João Batista anunciasse Jesus e que Deus estivesse dando poder para Jesus curar todo mundo, né? Mas enfim, voltando para cá, né? Então enviam Paulo e Barnabé com essas outras 2 testemunhas para testificar, ó, gente, é real, tá? Isso aqui aconteceu em Jerusalém, tá valendo, essa é a regra. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização, aqueles que estavam lá falando aquelas coisas no começo, lá em Antioquia, eram sem autorização do pessoal de Jerusalém. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, lembrando que o Paulo tinha acabado de ser, acabado assim, né, em tese. No último capítulo, ele tinha sido apedrejado e meio que morrido. O pessoal deu ele como morto. E aí os discípulos juntaram em volta de Paulo e ele se levantou. Então a gente até ficou especulando. Será que ele ressuscitou, né? Ele tem arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, real. Tem arriscado muito, né? A ponto de ser apedrejado. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo, e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Silas é importante. Ele vai se tornar assistente do Paulo. Então vamos marcar aí esse nome importante aí que é o Silas. Silas. Você vai ver, ele vai aparecer agora, daqui a pouquinho. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Então, lembrando aqui o percurso que eles tinham feito. Deixa eu ver. A minha tradução tá diferente da tua. A minha, eu acho que é NVT. Ah, tá. Que a tua tá bem diferente da minha. A sua é qual? Eu acho que a minha, Ara? sei lá, a minha
A minha é da Storm Martian. É a Bíblia da Mulher que ora. Ah, legal. É Deve outra ser versão. Almeida, deve ser Ara. É, É, deve ser Almeida. mais rebuscada, né? A forma que tá escrita. É. Eu vou nessa mais simples. É meio difícil. As traduções ou elas são mais literais ou elas são mais interpretação, né? Eu vou na que é mais É. interpretação pra Não, facilitar o entendimento. Mas essas são porque tu tá legais. falando porque tu tá falando de Silas, aí tu tá lá embaixo, já tá lá na outra parte, entendeu? Tá. Mas é legal, tá? Inclusive, se tiver algum comentário interessante sobre a diferença na tradução, comenta, porque isso agrega bastante Aham, valor. Ó, tá essa foi a bom, viagem beleza. deles, tá bom? Eles começaram em Tá. Antioquia, vieram aqui pra ilha de Chipre, né? Começando em Salamina, Pafos, aí eles vêm aqui pra cima, vêm pra outra Antioquia, aí eles passam por Listra e Derbe, voltam pra essa Antioquia, que é a da Psídia, e aí fazem o caminho de volta pra cá, né? Então, essa foi a primeira viagem deles. Aí eles falaram: vamos voltar lá naquelas igrejas, né, que a gente passou, pra gente ver como eles estão. Isso foi o que o Paulo falou para Barnabé. Voltemos para visitar cada Aham, uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Esse é o versículo 36. aham. Para ver como os irmãos estão indo. Aí Barnabé queria levar João Marcos. Lembram do João Marcos? O João Marcos é o evangelista que escreveu o evangelho de Marcos. E Marcos. ele não aguentou o, o O tranco, né? A tranco. missão. Ele não aguentou o tranco. A missão lá com Paulo e Barnabé e pediu pra voltar no meio do caminho. Ele não completou aquela Nutella, viagem. Nutella. Ô Ele foi Daniel, o que Nutella. que é Panfilha? É um lugar? Panfilha? É esse lugar aqui, ó. Panfilha? Cadê? Panfilha, ó. Tá Aqui vendo? bem no meio. É um local. É um local? Ah, legal. É onde esse lugar? Aqui, ó. Panfilha. Isso aqui é a Europa. Ó, a bota da Ah, Itália, tá. entendeu? Ó, aqui, ó. Tá Nunca vendo? ouvi falar desse lugar. Hoje ele fica aqui nessa região, ó, que é da Turquia. Ah, tá. Entendeu? Ó, aqui é a Itália, tá? Os países, ó, România, Grécia, Turquia. Fica aqui nessa região da Turquia. Ah, Aqui é a tá. base deles, ó, Jerusalém. Eles vieram aqui pra cima Uhum. e daqui fizeram aquela viagem. É o mesmo mapa, dá uma olhada. Esse aqui só tá um pouquinho mais pra fora. Ó o outro mapa. Tum, Tô tá vendo? vendo. Esse é o mesmo mapa, só que com os nomes antigos. Ó, aqui o Egito. Aqui é a África, aqui embaixo. Aham. Tá bom? Legal, né? Tá. Aham. Então, Barnabé É. queria levar João Marcos, mas o Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, que a Suelen citou, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles, entre Paulo e Barnabé, foi tão grande, foi tão grave, que os dois se separaram. Aí Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. E Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Então aí o ponto ó que interessante, né? Infelizmente eles brigaram. Porque essa questão de João Marcos, né? A gente leva o João Marcos ou não? Aí o Barnabé leva, vamos levar. O Barnabé tem um coração enorme. Ele foi quem escolheu o Paulo lá atrás. Ei, Paulo, vem comigo. Tô indo fazer uma missão, vamos lá. Graças a Deus ele teve esse coração. E aí, por conta disso, ele levou Paulo e aí começa todo o ministério de Paulo. E agora ele com esse coração enorme, não, vamos dar uma outra chance pro João Marcos. Aí Paulo, não, jamais, aí ele vai abandonar a gente vai passar várias dificuldades, né? Melhor a gente levar outro assistente. E aí eles Paulo brigam. rancoroso, gente. Paulo rancoroso. É. Ele vai, eu acho que se arrepender um pouco disso aí depois, mais pra Vai, tá frente. dizendo aqui em 2 Timóteo, ele restaura a relação lá dele com o rompimento dele. Se você quiser ver, quem quiser ver depois, é 2 Timóteo 4:11. Vamos ver. 2 Timóteo 4:11. Mas Deus Aí tá usa o que é mal, né? Pra bem, mesmo assim. sempre, Deus é perfeito, transforma a maldição em bênção. É. Eita glória! É.
Ó, aqui. porque por conta dessa separação, eles expandiram o evangelho em mais lugares, né? Mais rápido. É, Por conta dessa briga, né? Não que Deus quisesse essa briga, mas ele Aí usou você algo nem ruim para fala. o bem, né? é. Aí nem fala, tem que ser. É como funciona. Como sempre tem É a funcionado na vida, é a nossa lei da vida, na vida. vida de todo mundo. É. É. Por isso que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Todas, né? Ó. Jaqueline, depois eu tenho que falar com você, Jaqueline. Ó, Só só. Lucas. Oh, fala, amor, pode ler. Não, para você ler. Ó, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. É uma nota, né? Pequenininha. Mas demonstra É. um certo arrependimento aí, por isso. Arrependimento, de que ele quer o João Marcos de volta. Então, É. E assim, poxa, gente, vai acontecer, né? Às vezes vai haver divergência, é normal, mas eles não, por causa disso, nenhum absteve da fé. Na verdade, eles só se separaram e foram cumprir a mesma missão, só em locais diferentes, de fortalecer a fé dos irmãos. E Deus acabou usando isso para eles alcançarem ainda mais lugares, né? Acho que não era da vontade de Deus que eles brigassem, era que eles estivessem juntos, mas aí Deus transforma algo que seria ruim, né, em bom. E ele é especialista em fazer isso, né? Especialidade de Deus. Então, isso ajuda a gente a entender. Pô, teve uma divergência lá no começo do capítulo. O que eles fizeram? Colaram nos líderes. Falaram, e aí, líderes? O que vocês acham? Deram testemunho de tudo que estava acontecendo. Os líderes falaram, não, vocês estão certos. O Espírito Santo está descendo sobre as pessoas mesmas que não foram circuncidadas. Pode seguir. E aqui acontece uma outra divergência. Então, assim, entre a gente, né, que, pô, não chega nos pés desses caras aí. Vai ter divergência, né? Aí o que a gente tem que fazer? Pô, vamos nos nossos líderes, vamos entender com eles o que que é a direção, né? E se entre a gente, estamos no ministério, acontece algum probleminha, poxa, qualquer coisa separa por um período, né? Mas continua firme na fé. E depois lá na frente vai ser tratado o coração, a gente se reúne novamente, etc. Então, faz parte das relações humanas esse tipo de, de, de situação, né? E a gente pode confiar em Deus, que Ele tá operando em tudo. Não é porque a gente, todas amamos a elas. Jesus, aí a gente, vai andar grudado 100% sem nenhuma divergência. Não, pelo contrário, tá tendo um monte de divergência aí, mas eles têm as formas de poder resolver, né? Ou através dos líderes, ou por si mesmo, acabar aí, nesse caso, separando, mas para um bem maior. E temos as nossas fragilidades, né? Cada um tem os defeitos, ninguém é perfeito e Deus opera mesmo através das nossas dificuldades, né? Verdade. Eu diria até que as diferenças se unem, porque às vezes é respeitar as diferenças. Total. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem no nosso meio. Se eu não penso igual, eu não sou mais amigo. Na verdade, a gente precisa pensar, né? Então, às vezes, vai ter momentos que eu não vou concordar com você e tudo bem. Lá na frente, olha, isso a gente percebe muito na nossa atualidade. A gente percebe pessoas que ainda estão na religião, presos naquilo que eles aprenderam e que têm dificuldade de transicionar. É. Então, o Juscelio fala uma coisa muito interessante. Todos nós estamos numa fila, indo para o mesmo lugar, Opa. sendo que cada um está numa posição da fila. Uns Hum, estão no meio, outros estão no início, outros estão lá no final, mas vai chegar. é. Então, às vezes, a gente tem muita impaciência com quem ainda não chegou. E É. quando, na verdade, eu preciso respeitar aquela pessoa, não me sentindo superior a ela, Verdade. mas entendendo que se eu já transicionei em alguma área, entender que em algum momento aquela pessoa também vai transicionar ou não, mas ir respeitar e amá-la. Depois ele fala, traz o João Marcos, que ele foi útil. Quer dizer, mesmo que ele não pensava igual e que o Barnabé também não pensava e discordaram, não significa que nós somos inimigos.
Total. Isso precisa estar muito claro e que a gente percebe muito dentro de uma comunidade, É. né, religiosa, onde eu não Mas, ô respeito. Lu, você viu que coisa interessante? Eles se separaram por um tempo, né? Cada um seguiu seu caminho, aí depois tudo se estabeleceu, É resolveu, isso. né? É. Tudo, isso eu acho ótimo, acho maturidade, sabe? É. Por É mais isso. que tenham discordado, então tá bom, vamos orar aqui, cada um ora, cada um segue o seu caminho, e depois se resolveu, naturalmente Deus foi, fez a obra através dessa separação e deu tudo certo. É. E às vezes assim não é nem muito de uma forma amigável, pode ter sido É, até de uma forma, como briga, falou, né? isso trouxe muita briga. Então, É, isso não significa que discordar eu sou inimigo. Exato. verdade. Então, discordar é só ponto de vista diferente, mas que a gente está indo para o mesmo caminho. É. É.